Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para os últimos capítulos do segundo livro de Reis, capítulos 24 e 25. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. No dia de hoje, com a graça de Deus, nós vamos terminar mais um livro da Sagrada Escritura. Nós vamos terminar o livro de Reis, segundo livro de Reis. Eu penso que contando a carta aos Hebreus, também o Evangelho de São Mateus, hoje nós estamos terminando o 15º livro da Sagrada Escritura. Estamos também praticamente encerrando o mês de abril. Amanhã é um dia de revisão, um dia que não tem uma leitura obrigatória. Aqueles que estão atrasados vão poder recuperar o tempo que está atrasado, aqueles que estão adiantados, se quiserem, pode adiantar ainda mais. Se alguém quiser, pode fazer a sua revisão pessoal. Amanhã é um dia que nós não temos uma leitura assim obrigatória. Então, no dia de hoje, nós terminamos mais um período também, além de um livro, nós terminamos mais um período da história. O padre tem dito algumas vezes, e quanto mais eu vou lendo, mais eu vou refletindo, para mim é mais claro. Existem assim como se fossem 7 colunas, 7 períodos, 7 momentos do Antigo Testamento que precisam ficar claros na nossa mente. Primeiro nós temos o período da criação, depois nós temos o período dos patriarcas, depois nós temos um período que foi o período do Egito. O povo ficou escravo, depois o povo se libertou do Egito. Esse é o terceiro período. Depois o quarto período nós chamamos de período dos juízes. Tem 6 juízes ali que eram os juízes principais. Alguns menores, no total são mais ou menos 12. Esse é o quarto período. O quinto período, o período que nós estamos encerrando hoje, se chama o período da monarquia. A monarquia foi o período dos reis. Durou aqui aproximadamente 500 anos. Tivemos um momento ali que a monarquia estava unida com Saul, Davi e Salomão. E depois, com Roboão no sul e Jeroboão no norte, a monarquia ela foi dividida. Vimos alguns dias atrás, possivelmente 2 dias atrás, que aqueles que eram os reinos do norte, que tinha um rei no norte, foi invadido pela Síria, foram deportados, praticamente o reino do norte foi destruído. Vieram pessoas de fora para morar na Síria, vieram pessoas de fora da Síria e de outras colônias da Síria para morar em Israel, e pessoas de Israel também foram levados para a Síria. Uma das características dessa colonização da Síria foi a mistura de culturas. Pessoas de dentro saíam, pessoas de fora vinham, tinham vários casamentos, relacionamentos mistos, e isso fez que Israel, principalmente as 10 tribos ali do norte, perdessem praticamente toda a sua identidade. Mas aí sobrou o sul, e o sul cada vez mais se corrompia. Vai ser muito interessante que quando nós estudarmos a quarta parte, aqui o padre diz 7 partes históricas, 7 partes que nós podemos dividir o Antigo Testamento, mas quando nós falamos nos livros, existem 4 blocos de livros. Nós temos o Pentateuco, os livros históricos, sapienciais, e depois nós teremos os profetas. É tão interessante quando nós estudarmos os profetas, será muito interessante que nós vamos ver que todo esse período histórico, muitas vezes sendo muito rápido, apresentado em Reis, apresentado antes em Samuel, depois vai ser apresentado em Crônicas. Esse período sempre teve um profeta, alguém que foi um grande sinal de Deus que esteve presente. Por exemplo, nesse final do Reino do Sul, quando o povo vai ser deportado para a Babilônia, que nós vamos ver hoje. Quem era profeta nesse período era Jeremias, foi um grande profeta. Então, quando nós temos assim muita clareza dessa parte histórica, quando nós estudarmos os profetas, será tudo mais fácil, será tudo mais tranquilo. O padre diz para vocês que aqueles que terminarem o vídeo de hoje, vocês vão poder dizer com muita segurança que vocês conhecem pelo menos
80% da história do Antigo Testamento. Pelo menos 80% da história. E nós conhecemos o Novo Testamento, então nós vamos conhecer a Bíblia toda. E aí daqui para frente o que vai acontecer são livros sapienciais, são livros proféticos, claro, tem Crônicas, que é um grande resumo do que nós vimos até agora. Mas daqui para frente a história ela já está praticamente toda contada. Vão aparecer alguns personagens que são inseridos nesses momentos históricos. Então, é muito importante nós termos aqui muito claro esses momentos históricos. Nós temos aqui esse quinto momento histórico, que nós chamamos o período da monarquia, que vai se encerrar hoje. E nós lembramos que junto com a monarquia tem sempre alguns profetas que são grandes referências. O padre leu, na verdade, meditou de forma muito rápida ontem com vocês o capítulo 23. E eu confesso que enquanto eu preparava o texto de hoje, eu fiquei até com peso de consciência de como que nós não meditamos com mais profundidade, principalmente o capítulo 23 de ontem. Então, o que estava acontecendo? Os reis, o rei do sul, os povos do sul, principalmente essas duas tribos, podemos chamar de Judá e Simeão, estavam praticamente, ou Benjamim, estavam praticamente destruídas. O reino do sul também rapidamente iria cair. O reino do norte caiu através do império da Síria. O reino do sul cairia através da força do império da Babilônia. E cada vez mais essa queda, essa destruição também do sul se tornava iminente. Porém, teve um rei que de repente ele aparece, e esse rei foi um grande sinal de esperança, foi um dos maiores reis que Israel teve, segundo esses relatos bíblicos que nós estamos lendo, que nós estamos meditando. O nome desse rei foi Josias. Então Josias, ele foi um rei que deu esperança para Israel quando praticamente estava acontecendo a destruição dos reinos do sul. Josias, e aqui merece a nossa leitura, ele encontrou um texto sagrado ali da época de Moisés, ali das leis de Moisés. Então ele entra no templo, ele lê aquele texto sagrado, todos se emocionam. Depois de Josias ele começa a fazer uma reforma, destruir santuários pagãos, ajudar que se converta pessoas que estavam de fato servindo deuses pagãos e não o Deus verdadeiro de Javé. Então Josias ele fez uma grande reforma. Eu me recordo que quando eu estudava teologia, estava na faculdade, eu tive bons professores de Antigo Testamento, professores que conheciam muito, e aí um professor uma vez foi muito crítico em relação a Josias. Disse assim: olha, vocês vão ler e vão achar que Josias ele foi um grande rei, ele foi uma pessoa que tentou restituir a sacralidade para Israel. Mas Josias não foi um rei assim tão bom. Por quê? Porque ele destruiu tudo aquilo que estava no interior. E ele queria centralizar tudo aquilo que estava na capital. Então, pequenos santuários, pequenos locais de oração, ele destruiu tudo, porque ele queria centralizar tudo em Israel. Nós não vamos entrar nessa questão. Eu falo para vocês por direito, por consciência, para pregar, para dizer tudo aquilo que eu sei. Eu não queria ficar assim com esse sentimento: olha, tem alguma coisa da Bíblia que é meio polêmico, o padre não fala, porque as pessoas não estão preparadas para conhecer, pode causar confusão. Então eu ia ficar muito triste se eu precisasse esconder algumas coisas de vocês. Então tudo isso que nós estamos vendo, o objetivo principal do padre é fazer um estudo geral, mas nós poderíamos pegar textos pequenos e fazer um aprofundamento. Possivelmente nós vamos fazer isso no futuro. Então quando nós olhamos Josias, nós temos aqui dois grupos de biblistas, de teólogos, que interpretam Josias de uma forma diferente. Tem uns com uma teologia mais moderna, mais progressiva, ligados muito à teologia da libertação. São pessoas que dizem assim: olha, Josias destruiu todos aqueles templos do interior, ele queria centralizar tudo na capital, em Jerusalém, e ele era uma pessoa com tendências imperialistas, e vão ver Josias dessa forma. Por mais que tenha professores, eu aprendi isso, eu não concordo. Por quê? Porque desde o começo o templo estava em Jerusalém. O local central de adoração era Jerusalém. E aqui é uma questão: ou nós acreditamos que é a palavra de Deus ou não é a palavra de Deus, senão a gente quer interpretar a palavra de Deus melhor do que o autor sagrado.
se o autor sagrado teve intenção de manipular a palavra, de manipular o texto, ou se ele estava a serviço do rei, isso daí um dia ele vai ser julgado perante Deus. Mas nós vamos ler, vamos interpretar e acreditar do jeito que o texto está escrito, tá? Então eu digo isso porque Josias vai ser apresentado como um grande rei. Muitas pessoas vão questionar. Fiquem à vontade de questionar. Nós vamos interpretar a Bíblia através daquilo que nós encontramos. E o texto mostra que ele foi um grande rei e teve qualidades. Então eu fico com esse grupo de intérpretes, de estudiosos que veem Josias como um grande rei. Alguns dizem que não foi, mesmo a Bíblia dizendo, porque ele destruiu tudo aquilo que estava no interior para centralizar na capital. Então esse daqui é um ponto. Josias foi um grande rei. Essa é a minha opinião, isso é aquilo que diz a Bíblia. Então eu gostaria de voltar com vocês para o capítulo 23. Veja, o Reino do Sul está praticamente sendo destruído. Aí olha a grandiosidade de Josias. Quem tem a Bíblia tem que pegar. Começo do capítulo 23. Então o rei mandou reunir junto de si todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu ao templo de Javé com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo. Levou todo mundo para o templo, do maior ao menor. Leu diante deles todo o conteúdo da lei da aliança, encontrado no templo de Javé. Viu? Do maior ao menor, servo, exército, trouxe todo mundo para o templo. Ficou no meio deles, pegou a lei, aquele rolo, aquele pergaminho que havia sido encontrado, e no meio de todo mundo leu aquela que era a lei da aliança. Leu no centro do templo. O rei estava de pé sobre o estrado e concluiu diante de Javé a aliança que o obrigava a seguir Javé e a guardar os seus mandamentos, seus testemunhos e seus estatutos de todo o coração e de toda a sua alma, para pôr em prática as cláusulas da aliança escrita neste livro. Todo o povo aderiu à aliança. Então, no meio do templo, foi isso que ele fez. E aí ele vai continuar dizendo: o rei ordenou a Eucias, o sumo sacerdote, e aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e as guardas das portas que retirassem do santuário de Javé todos os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para Aserá e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém e dos campos de Cedron e levou as cinzas para Betel. Destruiu os falsos sacerdotes que os reis de Judá haviam estabelecido e que ofereciam sacrifícios em lugares altos. Aí ele vai dizendo, olha o versículo 7. Demoliu as casas dos prostitutos sagrados que estavam no templo de Javé, onde as mulheres teciam véus para Aserá. Mandou vir das cidades de Judá todos os sacerdotes e profanou os lugares altos onde esses sacerdotes haviam oferecido sacrifícios a deuses pagãos, desde Gaba até Bersabeia. Demoliu os lugares altos das portas que se achavam à estrada da porta de Josué, governador da cidade, à esquerda de quem entra na porta da cidade. E aí vai dizendo tudo aquilo que ele fez para restituir a ordem. E o Reino do Sul, o Reino do Norte, que estava praticamente destruído, que estava depravado, ele vai lá e também tenta restituir. Veja, versículo 15. Demoliu também o altar que estava em Betel, o lugar alto edificado por Jeroboão, filho de Nabate, que havia arrastado Israel ao pecado. Demoliu também esse altar e esse lugar alto, queimou o lugar alto e reduziu a pó, queimou o poste sagrado. E aí os versículos seguintes vai mostrar toda a reforma que ele fez também no norte. Então, ele foi um rei que tentou recuperar o tempo perdido. Josias foi um rei que viu muita coisa de prostituição, muita coisa que o templo estava como se fosse Jesus chegando com um chicote. Ele tentou colocar tudo em ordem, mas naturalmente Deus disse assim para ele: Josias, o reino do sul, o reino vai acabar, mas não vai ser na sua mão. E aí, depois da morte de Josias, nós encontramos aqui no capítulo 24 e vamos ver no capítulo 25 a destruição do reino do sul. E aqui nós vamos ver como que aconteceu a destruição. No final do capítulo 23, nós temos um novo rei. Esse novo rei é Joás. E aí vai dizer que Joás ele foi morto pelo faraó do Egito. Vai dizer ali no final do capítulo 34, no capítulo 23, versículo 34. Esse rei que veio depois de Josias era Joás. Ele foi morto pelo faraó.
Um rei que foi breve, um rei que foi ruim. E aí depois veio outro, chamado Joaquim. Esses foram todos reis que tiveram seus nomes mudados, seus nomes trocados por impérios estrangeiros, principalmente pela Babilônia. Então eles tinham um rei, depois chegava a Babilônia, ali já muito perto, e mudou o nome desses reis. Então veja o versículo 24. Aqui nós estamos praticamente no fim, na destruição deste reinado do sul. Diz assim no começo: no seu tempo, Nabucodonosor, conhecemos esse nome da Bíblia, padre, já vi, tenho dificuldade de falar esse nome, já ouvi falar na Bíblia, Nabucodonosor, quem foi ele? Então ele era o rei da Babilônia, é o rei que invadiu o reino do sul e de repente deportou aqueles que estavam no sul para a Babilônia. No seu tempo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra ele e Joaquim lhe esteve sujeito durante 3 anos e depois voltou de novo contra ele. Javé mandou contra ele, contra o rei Joaquim nessa época, que era o rei de Judá, mandou bandos de caldeus, arameus, moabitas, amonitas, incitou contra Judá para destruí-lo, conforme a palavra de Javé havia pronunciado por intermédio de seus servos e profetas. Então, a destruição estava cada vez mais iminente. E aí nós vamos encontrar, depois de Joaquim, com M, tem outro rei que tem um nome muito parecido, mas é com N no final, Joaquim. Quando a gente fecha a boca, fica som de M. Quando a gente fica com a boca aberta, é som de N. Então tem Joaquim, Joaquim. Então esse segundo é Joaquim, com N, que foi o último rei ali do sul. Então o texto diz assim, versículo 10, aqui merece ser lido. Naquele tempo, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, marcharam contra Jerusalém e a cidade foi sitiada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio em pessoa atacar a cidade, enquanto seus soldados a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, foi ter com o rei da Babilônia, ele, sua mãe, seus oficiais, seus dignatários e seus eunucos, e o rei da Babilônia os fez prisioneiros. Este foi o 8º ano do seu reinado. Nabucodonosor levou todos os tesouros do templo de Javé e os tesouros do palácio real e quebrou todos os objetos de ouro de Salomão, rei de Israel, havia fabricado no templo de Javé, como Javé o havia anunciado. Levou para o cativeiro, aqui está como que começou o cativeiro, como que começou esse outro período da história, que é o período do cativeiro da Babilônia. Veja, levou para o cativeiro Jerusalém inteira, todos os dignatários e todos os notáveis, ou seja, 10.000 exilados, e todos os ferreiros e artífices. Só deixou a população mais pobre da terra. Ou seja, aqueles que eram mais qualificados foram levados para a Babilônia. Aqueles que eram pobres e não viam grande utilidade neles, ficaram em Judá, ficaram em Israel. Deportou Joaquim para a Babilônia, também deportou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus eunucos e os nobres da terra. Todos os reis valentes, em número de 7.000, os ferreiros, os artífices, em número de 1.000, e todos os homens capazes de empunhar armas, foram conduzidos para o exílio da Babilônia, pelo rei da Babilônia. Em lugar de Joaquim, o rei da Babilônia constituiu rei a seu tio Matanias, cujo nome mudou para Sedecias. Então, na verdade, o último rei que nós vamos encontrar aqui é Sedecias e não Joaquim, com N. E aí, o capítulo 25 merece ser lido, vai contar sobre o cerco de Jerusalém. Aqui é muito triste, aqui é muito triste, aqui é muito triste. A gente lê de uma forma que muito emocionada, porque realmente foram humilhados, destruídos, tudo aquilo que era santo foi profanado. E aqui foi um momento aqui de grande humilhação para Israel, de grande humilhação. E aí, de repente, se vocês quiserem ler, vale muito a pena. Esse rei ainda que era Sedecias, ele tentou reagir, tentou fazer alguma coisa, mas a destruição ela foi total. Então o vídeo de hoje já está com praticamente 20 minutos, não deixem de ler esse capítulo 25. O que acontece? Ali no norte,
já foram levados para a Síria e pessoas da Síria já tinham conquistado, já tinha acontecido uma mistura ali muito grande de cultura. Ali no sul, a Babilônia chega, invade, o rei é deportado, mulheres são levadas, aquelas pessoas que tinham mais valor para Israel é deportado para a Babilônia. E aí, aquelas pessoas que não tinham grande valor, elas foram deixadas. O templo foi praticamente todo destruído, foi roubado, e aqui acontece o começo de um novo período da história. Qual foi esse período? Israel, ele praticamente fica dividido. Existem israelitas que moram em Israel, nessas 12 tribos, e aqui nós temos grande parte dos israelitas. Muitos pesquisadores dizem que não era um número tão grande, mas nós temos uma parte dos israelitas agora morando fora de Israel, que nós chamamos de diáspora. O que é diáspora? Pessoas israelitas de sangue morando fora de Israel. Muitos deles na Assíria, desde um século e meio atrás, desde o ano 720 mais ou menos, mas agora, ali no ano 590, também muitos já na Babilônia. Esse capítulo 25 é um capítulo muito triste, de grande destruição para Jerusalém. Uma grande destruição para Judá e para todo Israel. Mas aquilo que aconteceu na Babilônia, nós vamos ver muito em breve. Amanhã nós temos um dia de meditação, um dia de resumo. E depois, no dia 1º de maio, nós vamos voltar. Vocês já podem encontrar a planilha do estudo do próximo mês de maio. No mês de maio nós voltaremos com o livro de Crônicas. Livro de Crônicas, que era o último livro que tinha na Bíblia até hoje, o último livro que tem na Bíblia dos judeus. Irmão, irmã, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por nos acompanhar. Permaneça firme. Nós já estudamos aqui praticamente 70% de toda a história de Israel, da história do Antigo Testamento. Faltam muitos livros para ler, mas a história já está praticamente toda contada. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Leia, medite. O dia de amanhã é um dia mais livre. E eu tenho certeza que nós merecemos aí, depois de tanto trabalho, tanto estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.